A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E a gente já pede licença aí para entrar na vossa presença, em vosso lar, no vosso trabalho, onde vocês estão, para mais uma vez apresentar a vocês aí a lição 11 da escola bíblica. Louvado seja Deus. Nós já fizemos aí a lição 10, que vai ser dada agora, domingo, né? Eu estou falando com vocês sábados. E essa lição 10, ela vai ser dada agora, domingo, dia 7. Mas aqui a gente já preparou, né, pela misericórdia de Deus, a lição 11, e vamos aqui tratar dela, deixar ela aí para os irmãos dar uma estudada, uma olhada, querer acrescentar alguma coisa nos estudos de vocês, né? A gente está estudando esta revistinha aqui, a lições bíblicas, né? Do terceiro semestre, revistinha de adulto da escola bíblica. Estamos estudando aqui, né? A igreja em Jerusalém. É o livro de Atos dos Apóstolos, né? Tem como comentarista o nosso amado irmão, o pastor José Gonçalves. E sempre eu gosto de colocar para os irmãos que a gente deve ler os textos que nos são abordados, dados, né, para a gente adquirir um conhecimento a mais daquilo que a gente vai explanar, né? Aqui está, eu sempre gosto de abordar isso, né? É interessante que não só o aluno, mas o professor, cada um de nós venha estar lendo esses textos que são aqui colocados, para que a gente venha adquirir um pouco mais de compreensão daquilo que nós iremos abordar. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, irmão. Não é por mérito nosso, por capacitação humana, mas é o próprio Deus que nos impulsiona a fazer essas lives, essas aulas aqui, porque a gente vai aprendendo também. À medida que a gente vai lendo a revistinha, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a Bíblia, né? À medida que a gente vai lendo, vai pesquisando em outras fontes, a gente vai, então, somando conhecimento a respeito do assunto abordado. Eu passei a noite, pesquisando um pouco sobre esse tema, a qual nós vamos abordar, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Tem muita coisa, irmão, tem muita coisa. Esta revistinha da escola bíblica, ela não comenta, mas é um assunto muito extenso, viu? A gente gastaria aqui talvez umas 2, 3 horas ou mais falando sobre esse assunto, né? E aqui a gente vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai falando aqui de acordo com o que o Senhor vai nos dando, tá certo? Para a glória de Deus, irmãos. Vamos orar primeiro, pedir a Deus a capacitação, a direção, para a gente não estar aqui falando da gente mesmo, amém? Pai eterno, grandioso Deus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez neste dia, pedimos a Tua direção, que o Senhor tome a frente aqui deste trabalho, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor, o dom do ensino para poder transmitir a Tua palavra aos irmãos, aos simpatizantes da palavra de Deus, a todos que se disponibilizarem, Senhor, em querer ouvir e aprender a Tua palavra, que esse ensino sirva de edificação, de crescimento espiritual e conhecimento bíblico na vida de cada pessoa. Pois a Tua palavra nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
meu querido, que possamos ser como aqueles irmãos, né? Os crentes bereanos, que quando os irmãos pregavam, eles ali conferiam aquilo que estava sendo explanado. Então nós temos que ser assim, nós temos que conferir quando alguém está explanando a palavra de Deus, nós temos que estar ali com a nossa Bíblia aberta, vendo se aquilo que alguém está ensinando, pregando, tem respaldo bíblico, para que a gente não venha cair em heresias, em coisas que não é do Senhor, pois os dias são maus. O que a gente mais tem visto por aí são falsas profecias, palavras apenas de que a pessoa, ao chegar dentro de uma congregação, de um estabelecimento religioso, a ideia que se passa para ele é que ele vai enriquecer, que ele vai prosperar, como se isso fosse algo primordial. Pois eu tenho frisado nas minhas pregações e ensino que Jesus, ele pregava o arrependimento, o reino de Deus. Assim como João Batista vinha antes de Jesus, pregando o batismo de arrependimento. E Jesus deu continuidade a este trabalho no seu ministério, pregando o arrependimento, o reino dos céus. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Que depois se tornaram apóstolos. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós vamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, abordar, aleluia, este ensino. Louvado seja Deus. De antemão, eu gostaria de, antes, né, a gente vai aqui, irmãos, falar um pouco sobre Israel, o povo escolhido. Israel, meu querido irmão, era o povo que Deus fez uma promessa ali em Gênesis, no capítulo 12, verso 2 e 3. Deus faz uma promessa a Abraão. E a partir de Abraão, ele formaria um grande povo, né, uma grande nação, e que por intermédio de Abraão abençoaria todos os povos, né, todas as demais nações da terra. Quando nós nos perguntamos, Deus escolheu Israel e não as outras nações, podemos responder que Deus escolheu Israel para as outras nações. Por meio de um único povo, Deus refletiu seu caráter e entregou sua palavra ao mundo. E ao cumprir a antiga promessa, ele estendeu a salvação a todos os povos para sempre. Agora, antes de Israel existir, já existia alianças e povo de Deus. Lembre-se de Abel, de Sete, de Enós, de Enoque e de Noé e tantos outros. Este povo pode ser chamado de Igreja de Deus, Assembleia de Deus. Deus, quando fez aliança com Abraão, o pai da fé, e da nação judaica, fez aliança com os descendentes que deviam vir o Messias, descendente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, conforme em Gênesis 3,15. Israel é o povo de Deus, nação. Israel é o povo de Deus, aí entre parênteses, nação. Não poderia não confundir com o povo de Deus eleitos, porque até mesmo dentro do povo de Deus, nação, nem todos são eleitos. A gente vê isso em Zacarias 12, 10
e capítulo 13, verso 1. Ou seja, meu querido, Deus faz uma promessa a Abraão manda Abraão sair da sua parentela, ia fazer de Abraão uma grande nação, e dele, né, ali, essa nação, eles iriam possuir uma terra, né, que manava leite e mel. Deus, na verdade, meu querido, queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes que levasse a sua palavra às demais nações, que através deste povo eles iriam dar às nações do mundo a palavra de Deus. Porém, como nós sabemos, de acordo com a história, Israel teve seus deslizes, né, na sua caminhada com Deus. Mas Deus sempre estava agindo de misericórdia para com o povo de Israel. Porque Deus tinha feito uma promessa ali em Gênesis primeiro, quando o Adão e Eva pecam, ele expulsa esse casal do Jardim do Éden, mas diz que da descendência da semente de Eva, né, iria surgir um que pisaria na cabeça da serpente. E este seria quem? Jesus Cristo. Então a nação de Israel, ela foi sendo poupada por Deus em muitas intempéries na ocorrência da sua existência nesta terra. Porque Deus tinha feito uma promessa de salvação. E então nasce Jesus Cristo, nascimento virginal de uma virgem chamada Maria. Nasce o Messias, que viria a salvar não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. Louvado seja Deus. Talvez Israel, no seu orgulho, se achasse a nação que iria ser salva, única, mas Deus tinha um plano maior, que era salvar toda a humanidade, ou seja, todo ser humano, todo homem, mulher, criança, toda pessoa que crer em Jesus, ela é salva, meu querido. E esta lição vai tratar de um centurião romano, de um homem chamado Cornélio, romano, e diz a palavra que ele é um homem temente a Deus e que gosta de orar, gosta de dar esmola, ajuda, é um homem misericordioso e que está sempre orando a Deus em favor de si e de sua família. Aleluia. Então nós vamos ver a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, alcançando Cornélio e sua família. Louvado seja Deus por isso. Veja que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nosso Deus. E pela misericórdia, pela bondade, Deus então vai também alcançar o nosso amado irmão Cornélio. Louvado seja Deus. Então eu queria trazer esta pequena introdução para a gente entender isso. Louvado seja Deus, desta lição que vai
abordar essa lição 11 da Escola Bíblica, né, da revistinha de adultos do terceiro semestre de 2025. Uma igreja na casa de um estrangeiro. Aleluia. Vamos ler o texto, meu querido, que está aqui na revistinha, em nome de Jesus. Texto áureo. Respondeu então Pedro: pede-me alguém? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Atos 10, verso 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do centurião Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e tenente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou todos os seus criados e piedosos soldados dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e tenente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura,
recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Louvado seja Deus. Meus queridos amados irmãos, veja, o texto aqui está nos relatando que havia um homem chamado em Cesareia que tinha por nome Cornélio, e ele era um centurião da corte italiana. Diz a palavra algumas características de Cornélio, que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, Cornélio era um homem religioso. Ele era um homem que gostava de fazer o bem junto com a sua casa, de servir ao próximo. E ele também, Cornélio, temia a Deus. Diz aqui a palavra. Então havia no coração de Cornélio temor a Deus. E Deus, vendo o coração de Cornélio, meu querido, porque Deus, ele conhece o nosso interior. Deus então dá uma visão a Cornélio. Cornélio tem essa visão de um lençol com vários tipos de animais, impuros, puros. E Deus então manda Cornélio mandar alguém chamar a Pedro, para que Pedro falasse a palavra para Cornélio. E Pedro também, que estava lá em Jope, teve essa visão de um lençol, de várias se abrindo, de vários quadrúpedes animais, espécies de animais, puros e impuros, né? E Deus manda Pedro comer. Mas Pedro diz para Deus que como é que eu vou comer o que é impuro, né? Porque os judeus, irmãos, eles não se contaminavam com nada impuro. Os judeus, eles não poderiam entrar na casa de um gentio, de alguém, de um pagão, de alguém que não professasse a mesma fé no mesmo Deus. Eles não poderiam entrar na casa de alguém incircunciso, que eles consideravam uma pessoa impura, uma pessoa que não temia a Deus. Então, Pedro, ele de antemão, ele tenta resistir a isso, ao que Deus manda ele fazer. Veja, no dia seguinte, o texto aqui da Bíblia, no capítulo 10, no verso 9, diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobre ele veio um estado completo de êxtase. Então viu o céu aberto e algo que parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelos quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que rastejavam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não considere impuro o que Deus
purificou. Louvado seja Deus. Então veja, meu querido, Pedro tem essa visão também, e Deus ali manda Pedro sacrificar e comer. E Pedro diz, olha, nunca comi nada impuro, e como é que eu vou comer, né? E Deus vai dizer para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Louvado seja Deus. Porque, meu irmão, a gente sabe que na cultura judaica, Deus, na lei mosaica, né, lá no passado, Deus deu leis para eles obedecerem, e eles guardavam a lei mosaica. Eles não podiam tocar em defunto, porque eram contaminados. Eles não podiam tocar em ninguém que estava com fluxo de sangue. Eles não poderiam tocar em ninguém que tivesse algo que os contaminasse, porque os impediria de sacrificar, os impediria de entrar no templo, e eles precisariam passar por todo o ritual de purificação, de acordo com a lei mosaica estipulada por Deus e dada a Deus a Moisés ali para o povo poder então estar diante de Deus. E agora Pedro tem essa visão e Deus manda sacrificar, correlacionando com a visão de Cornélio. E Pedro então, Deus confirma, né? Manda ele ir ali na casa de Cornélio pregar. Deus diz para ele, olha, não fica com medo, não adianta tu ficar com medo, vai lá e prega, fala para ele a minha palavra. Vamos dar continuidade aqui no texto, né? E este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Ou seja, por 3 vezes houve esse diálogo, né? Pedro tentando resistir, mas Deus então o convence. Ele é convencido pelo Espírito. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens, enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou, Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens, aqui me tendes, sou o homem a quem procura. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram, eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e tenente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo de judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Então veja que foi confirmado, Deus envia e Deus confirma Pedro através da visão. Deus diz para Pedro, olha, Pedro, tem 3 homens aí, não tema, não fique com medo, vá com eles. Então Pedro, meu querido, vai à casa de Simão. Louvado seja Deus. E aí a gente vai aqui, aleluia. Quem era Cornélio? Era um centurião romano, um gentil, mas um homem piedoso e que temia a Deus. Então Cornélio era um centurião, um homem romano,
Ele teve uma visão divina, né, que o instruiu para que ele mandasse pessoas ali à casa de Simão, o curtidor. Simão era um curtidor de couro, irmão, era uma profissão, na época uma profissão que não tinha respeito algum, porque era uma profissão impura, né? Ele mexia com coisas impuras e diante da lei de Deus, essa profissão não era uma profissão bem vista, né? Pela o povo judeu. Vamos aqui para alguns detalhes a qual eu anotei antes da gente começar a falar. Aleluia. Que Cesareia era essa? A Cesareia Marítima era uma importante porto e capital da província romana da Judéia, onde ocorreu eventos significativos como a conversão de Cornélio e a prisão de Paulo. Essa cidade estava localizada, era uma cidade portuária, estava na costa ali da Mediterrânea da Judéia, uma das principais cidades do Império Romano na região. Ela tinha uma importância porque era um centro administrativo, foi uma capital da província romana, como foi dito, e residência dos governadores como Pôncio Pilatos e procuradores como Félix e Festo. Ela foi fundada por Herodes o Grande, o procurador, imperador, e Augusto César. Era uma cidade de grande beleza e um porto esplendoroso. E aí a gente vai ver o que é a hora nona, né? Vamos entender o que é a hora nona. A hora nona, às 3 horas, né, 3, no caso 15 ou 3 horas da tarde, e não às 9 horas da manhã, porque o dia era dividido em 12 horas de luz, a partir do nascer do sol, por volta das 6, sendo a hora nona parte desse período. Então veja, a hora nona, quando você vê na Bíblia a hora nona, não é a hora nona. É 3 horas da manhã, da tarde, ou 3 horas da manhã. Porque a hora era dividida em 12 períodos. E veja, interessante que este horário tem um grande significativo, irmão, pois marca a morte de Jesus Cristo, que ocorreu por volta das 3 horas da tarde, de acordo com Marcos 15, 25 e Mateus 27, 46. Também era a hora tradicional para as orações e os sacrifícios diários dos judeus no templo. Atos 3:1. Havia, né, na verdade, essas horas, as horas nesse período, como se dava essa marcação de horas? A hora primeira, 7 horas da manhã, a hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, 12 horas ao meio-dia, hora nona, 3 horas ou 3 da tarde. Jope, vamos falar de Jope. Jope é uma cidade portuária mencionada na Bíblia como local onde Jonas embarcou para fugir de Deus.
Jope também foi um porto para trazer madeira para a construção do templo de Salomão, e no Novo Testamento foi onde Pedro ressuscitou a discípula Docas, ou Tabita, e teve a visão que levou a pregar o evangelho aos gentios. Atos 9, 36, Atos 39, 36 ao 42. A cidade é hoje parte da cidade de Tel Aviv, conhecida como Jaffa. Simão Curtidor é um personagem bíblico que viveu em Jope, curtidor de couro, uma profissão considerada impura e desonrosa pela tradução judaica. Sua casa ficava ali à beira-mar, né, onde Pedro estava hospedado. Então, era só esses detalhes que eu queria aqui deixar para os irmãos como um conhecimento. Mas veja, meus queridos, agora Deus manda Pedro ir à casa de um homem que não é judeu. E Deus, então, diz que o que ele purificou não considere impuro. Não considere impuro o que Deus purificou. Cornélio, um homem justo, piedoso, temente a Deus, dava esmola, e Deus vendo as suas orações, suas ações, suas obras, mas principalmente Deus vendo a fé de Cornélio, porque ninguém é salvo pelas obras, meu querido, entenda, mas pela fé. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8, vamos ler Efésios 2:8 aqui, veja o que é que diz, aleluia. Efésios 2:8, estava até hoje de manhã também lendo Efésios, fala justamente da salvação pela graça. Efésios 2:8 diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a orgulhar-se por esse motivo. Ou seja, a salvação, ela não é porque você é bom, porque você dá esmola, porque você é uma pessoa caridosa, porque você faz doações de cesta básica, porque você faz doações de roupa, porque você vê alguém passando necessidade, precisando de algo. Não, a salvação, Deus não vai te salvar por isso não, meu querido. A salvação é um dom de Deus. É algo que Deus fez através de Jesus Cristo. Ou seja, o que nos salva é a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Foi o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz. É por essa obra que cada ser humano é salvo. Ele não é salvo porque realizou bondades aqui na terra. Isso é um dever de cada ser humano, praticar boas obras. Aliás, boas obras só vêm quando a pessoa realmente ela tem Jesus no coração. Muitos praticam as boas obras por aí, mas em busca de, às vezes, de interesses, de ter troca. Mas a verdadeira obra, quando você tem a Deus, o Espírito Santo, e você realiza, você não quer nada em troca. Você faz porque você é movido por um amor maior que existe dentro de você, que é o amor de Deus.
Porque o homem sem Deus, meu querido, ele não ama, ele não tem amor. O homem só passa a amar o seu próximo quando ele tem o amor de Deus derramado dentro do seu coração. É o que nos leva a olhar para o nosso próximo, não com olhar humano, mas com olhar de Deus, porque Deus é misericordioso. Lembre-se, meu querido, que a causa de nós, seres humanos, não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Não é a bondade, não é a sua força, nada. É a misericórdia de Deus. Se você hoje está de pé, é pela misericórdia de Deus. Se você tem saúde, se você é uma pessoa inteligente, sábia, se você tem o que comer, onde morar, o que ver, é a misericórdia de Deus. Agora entenda que Deus, ele é soberano. E aí você pode até me perguntar, mas Diácono Gilson, e as pessoas que moram na rua, que não têm o que comer, que estão ali ao léu, à mercê da própria sorte? Meu querido, Deus muitas das vezes permite essa situação para que nós, eu e você, venhamos a agir de misericórdia para com aquelas pessoas. Mas muitas delas estão vivendo uma situação deplorável por conta de homens que nós mesmos colocamos no poder, que levam muitas pessoas a um sofrimento. Porque são pessoas que não têm o amor de Deus, que não têm temor no coração. Então veja, o que nos faz, o que nos salva, primeiramente é a fé, é crer em Deus. E isso Cornélio tinha. Se ele tinha temor, então ele cria em Jesus. Talvez Cornélio era um daqueles que estava ali adorando a Jesus, enquanto Jesus estava ali ainda com eles, vivo. Então Cornélio talvez tenha presenciado toda a ação de Jesus Cristo na sua época. Então Cornélio já havia então se convertido, aceito Jesus, mas era um homem que estava ali em secreto, adorando a Jesus Cristo. E então Deus olha para Cornélio e aí envia Pedro ali para que ele possa ouvir a palavra. A palavra do Senhor Jesus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Era necessário Cornélio e sua casa ouvir a palavra de Deus para que eles pudessem crer no Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra que quando eles estavam ali, quando Pedro estava falando das coisas, da palavra de Deus, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e a sua família e eles foram batizados com o Espírito Santo. O mesmo acontece, o que aconteceu ali no Pentecoste, do derramado Espírito Santo, quando aqueles discípulos estavam no cenáculo e veio aquele vento veemente e pousou sobre eles como línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas de cada povo. Acontece agora com Cornélio, ele começa ali, ele e sua família, a serem cheios do Espírito Santo e a falar em línguas, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Ele era romano, mas ele não estava isento da salvação, porque a salvação em Cristo abrange a todas as pessoas, todas as nações. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de rico, de pobre, de negro, de branco, seja de quem for, de qualquer etnia, de qualquer religião, não. Ele chama a todos. Mas a pessoa tem que querer, é o crer. Meu querido, eu li que
Nem todos são povos de Deus. E nem todos são povos eleitos. Por quê? Porque nem todo Israel do Senhor creu em Jesus. Assim é também hoje. Você prega Jesus Cristo nas praças, dentro das congregações, você vai pregar dentro do ônibus, no presídio, você vai para o hospital, você prega no seu bairro. Muitas pessoas não querem ouvir Jesus, não querem ouvir falar de Jesus. Muitas pessoas dizem que querem permanecer na sua lei. Muitas pessoas dizem que querem permanecer não crendo. Não é você que ela está rejeitando, mas é o próprio Deus, a salvação. Ele veio salvar a todos, mas nem todos querem. Jesus Cristo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, quando a pessoa, o homem, ele rejeita a palavra, porque a palavra é o próprio Deus, é o Espírito Santo, ele está rejeitando a salvação. Ele está rejeitando o sacrifício que Jesus fez para ele na cruz do Calvário. Ele está rejeitando a oportunidade de poder entrar no céu. Cornélio abraça essa oportunidade. Ele ouve, ele crê, e ele é cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele é cheio do Espírito Santo, meu querido. Porque Deus não faz acepção de ninguém. Ele veio para todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem fazer parte do seu reino. As pessoas, muitas das vezes, só querem Jesus para enriquecer, para poderem prosperar, para poderem estarem bem. Veja, e o que é que diz, meu querido? A questão, por que que Jesus disse que o que purifiquei não torne não considere impuro o que Deus purificou. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E ela também diz mais em Hebreus 9:22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele alcançou cada vida nessa terra, cada pessoa que um dia creu no Senhor. Quando o homem crê, aquele sangue derramado ali na cruz de Cristo, quando a pessoa passa a crer no Senhor, aquele sangue ali que foi derramado começa a purificar o seu coração, a sua vida, e ele torna então a ser filho de Deus. Na época do Velho Testamento, meu querido, era necessário que as coisas ali que foram feitas por tempo tinham que passar por um processo de purificação. Tudo que era feito ali para Deus, os sacerdotes, eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar, eles tinham que se fazer expiação por eles mesmos, pelos próprios pecados deles, porque eles não poderiam entrar no Santo dos Santos ali de qualquer lugar. Não, eles tinham que primeiro se purificar para depois eles fazerem a purificação pelo povo. Então eles matavam animais e eram ali, eles tinham que se lavar. Então havia então um processo de purificação que era através de sangue.
que era através do sangue, era através de lavagem e banho, era através das cinzas de uma novilha. São os tipos de purificação do Antigo Testamento. Mas com Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque Cristo, ele é o Cordeiro Santo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado em prol da humanidade. Aleluia. Por toda a humanidade, por cada povo, independente aonde o homem tenha nascido. A morte de Cristo, quando o homem o aceita, ele é salvo, ele é liberto pelo poder da palavra. A Bíblia fala que pela palavra e pela oração nós somos também santificados. Então veja, meu querido, que Deus, ele não faz acepção de ninguém. Aleluia. Veja o que diz 1 de João, 1 de João, capítulo 1, verso 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pela fé. Aleluia. Esse sangue vai nos purificando de todo o pecado. O sangue de Cristo, quando nós andamos com ele, dia após dia, esse sangue vai nos purificando. Vai purificando sua mente, seu coração. Mas é necessário andar com ele, andar na luz, para que esse ato salvífico de Cristo pela humanidade venha a ter respaldo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Havia uma urgência, meu querido, em levar a palavra, em alcançar os gentios. Como eu disse no início, Israel achava que era o único povo ali digno de salvação, achava que tinha exclusividade, mas Deus veio porque Deus tinha um plano muito maior. Deus não é egoísta. Israel, talvez, no seu orgulho nacionalista, se achando superior, eles rejeitaram a salvação. Mas a todo aquele que crê, que abraça a Cristo como Salvador, recebe esta salvação, recebe o dom do Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Eu fiz aqui, meu querido, amado irmão, apenas um esboço comentado desta lição que vai ser abordada no dia 11. Aleluia. Porque Deus quer dar desta água a toda pessoa, esta água viva, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, porque Deus deseja saciar a sede do sedento. Deus deseja que todos venham beber desta água viva, para que todos possam ter vida em Cristo Jesus. Pois o homem sem Deus, ele está vazio, ele está destituído da glória de Deus, da presença de Deus. Ele necessita buscar a Deus. E Pedro aqui, ele é o percussor,
que foi pregar a palavra para os gentios. Depois Paulo, ele vai ser enviado aos gentios. E muitos gentios, né? Gentios são os não-judeus. É o povo que não é judeu. E muitos gentios, muitos não-judeus vão aceitar a Jesus como Salvador. E Jesus, e muitos hoje têm sido alcançados pela sua palavra, porque muitos têm obedecido o ide do Senhor. Louvado seja Deus. Esta é a lição, meu querido. Aleluia. Eu não entrei na questão de assembleia, né, de eclésia, igreja, porque a igreja, meu querido, é eu e você, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ou seja, o ajuntamento de pessoas, aleluia, nos torna corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Louvado seja Deus. É o cabeça desse corpo, você e eu. Você é a igreja, eu sou a igreja. A igreja, eu sempre friso isso, irmão. Igreja não é aquele local levantado com tijolo, madeira, seja lá o que for, uma tenda. A igreja é cada indivíduo que, após crer, se arrepender, aceita Jesus como Salvador, ele se torna a igreja de Deus, ele se torna tabernáculo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem habitar dentro dele, e o ajuntamento dessas pessoas, dessa assembleia de pessoas, elas se tornam então o corpo de Cristo, e Cristo cabeça. É Cristo quem direciona, é Cristo quem dá estratégia. Louvado seja o nome de Jesus. É nesse Deus, ele veio para todos, mas nem todos querem. Cornélio e sua família abraçaram. E por conta da atitude deles, de mandar Pedro lá, de obedecer, porque eles obedeceram a visão que tiveram, que veio de Deus, e foi lá e enviou pessoas para chamar Pedro. E Pedro adentrando ali na casa de um homem incircunciso, porque os judeus não podiam ali estar comungando com eles. Pedro também, por obedecer a voz de Deus e pregar para eles, Pedro entende que não era só para os judeus a salvação, mas a salvação estava, aleluia, expandida para toda a humanidade, para todo ser humano, para a glória do nome de Jesus. Para a conclusão desta lição, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2,11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor e raça, que abrem o seu coração. A poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui, meu querido, esta mensagem, esta lição, em nome de Jesus. Primeiro dizendo, Deus purifica o coração de todas as pessoas que creem. E também citando João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado.
Aguardo você na próxima aula, que é a 12ª aula. Louvado seja Deus, que tem como título essa 12ª aula. Nós já iremos preparar para a glória de Deus o caráter missionário da igreja de Jerusalém. É a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.